Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje a nossa aula será de geografia, tá? Peço que vocês preparem o material de vocês, tá? Na nossa aula de hoje, quando você está preparando o seu material, eu estou compartilhando o slide. A nossa aula de hoje, de geografia, do dia 27/4, nós vamos falar sobre problemas da cidade e do campo, serviços sociais e cidadania, tá? Esse assunto nós vamos ver na página 62 e 63. A cidadania, ela está relacionada a um conjunto de direitos e deveres que uma pessoa tem. Então, nós sabemos que todo ser humano tem os seus direitos e os seus deveres. Vamos lá. Vamos ver alguns desses direitos, né? E que está relacionado ao cidadão, né? Quais são os direitos que o cidadão tem? Ir e vir em todo o território nacional em tempos de paz, direito de igualdade perante a lei, direito de não ser torturado e de não receber tratamento desumano, degradante, direitos à sua intimidade, sua vida particular, sua honra, sua imagem, inviolabilidade de seu domicílio, de sua correspondência, de suas comunicações telegráficas, de dados, né, e telefônicas, direitos de liberdade de expressar, de atividade artística, intelectual, científica, literária e de comunicação, direito de reunião e a liberdade política e religiosa, direito à informação e direito de propriedade, né? Então, esses são alguns dos direitos que um cidadão ele possui. Vamos agora nos deveres. Quais são os deveres? A gente falou um pouco dos direitos, né? Agora nós sabemos que o cidadão ele não pode se deter somente nos direitos, né? Tem que ter os seus deveres. Então vamos conhecer. Votar para escolher nossos governantes e nossos representantes nos poderes executivo e legislativo, cumprir as leis, respeitar os direitos sociais de outras pessoas, promover o seu sustento com seu trabalho, alimentar parentes próximos que sejam capazes, educar e proteger nossos semelhantes, proteger a natureza, proteger o patrimônio comunitário, proteger o patrimônio público e social do país e colaborar com as autoridades. Podemos dizer, né, que uma pessoa cidadã, né, quando participa, né, de uma vida coletiva, a cidadania também está ligada em relação entre pessoas, governo e Estado. O governo ele deve disponibilizar serviços para tornar a população, né, por serem pessoas consideradas cidadãs. Enfim, cidadania é participação na vida política, econômica e social. Essa participação é muito importante, porque através dela, os cidadãos escolhem quem fará parte da administração pública de um governo. Então vamos lá, o que é, né, o que significa administração pública, né? O que isso significa? Então vamos lá. A administração pública é um conjunto de órgãos e serviços, né, e agentes do governo que devem satisfazer a necessidade da sociedade.
Alguns exemplos dessas necessidades da sociedade são, vamos ver aqui, segurança, saúde, cultura e educação, tá? Então, a administração pública, né, ela emprega pessoas e funcionários e servidores públicos para que eles atendam as pessoas da sociedade melhores de forma possível. Servidores públicos, né, são aí alguns profissionais a serviço do nosso Brasil. O que significa serviço público? Né? Você imagina que pode ser serviço público? Então, vamos ver aqui. Serviço público é um conjunto de atividades e serviços disponível para a população, executado pelos servidores públicos e mantido pelo governo. Outro ponto importante, né, é você saber que os serviços públicos eles visam o bem-estar comum de todas as pessoas da sociedade, né? Então, vamos aqui. Nós temos alguns serviços, né, prestados pelos funcionários públicos, né, que devem obedecer a alguns princípios. Vamos ver que princípios são esses. Vendo aqui os pontos, nós temos legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Vamos lá o que significa legalidade. Significa que tudo que os funcionários públicos fizerem deve estar previsto em lei. Ou seja, eles podem fazer algo que não esteja escrito em alguma lei. Impessoalidade se refere a fato de que o funcionário público deve prestar um serviço da mesma forma para todas as pessoas. Não deve existir diferença de atendimento às pessoas. Moralidade quer dizer que o serviço que um funcionário público presta deve ser ético. E publicidade, o que é que vai significar publicidade, né? É a obrigatoriedade de divulgar os atos administrativos do governo. Eficiência é o Estado, né, que deve prestar serviços com maior eficiência possível, né? A eficiência ela requer que o poder público atualize com seus novos processos tecnológicos, né, de modo que a execução seja mais proveitosa com menor custo. Vamos lá, e política, né? O que significa política? É o direito de eleger e ser eleito. Quer dizer, ele tem o direito de, né, eleger e também de ser eleito. Econômica, né? A participação no mercado de trabalho, pagamentos de impostos. Social, acesso à educação, segurança, previdência social. Agora, nós vamos para o nosso próximo assunto. Vamos ver aqui. Nós vamos falar sobre a região Nordeste. Tá? Se encontra lá na página 66 a 71. Tá? Vamos lá. Aí, nessa imagem, nós já conseguimos identificar, né, os estados que fazem parte, né, dessa região. Essa região, né, é a mais dividida do país, né? O Nordeste é considerado um local problemático, por quê? Né? Por possuir um contraste entre secas e cheias, né? Foi a primeira região ocupada pelos portugueses,
né? Então, vamos conseguir observar aqui no mapa, né, do Nordeste, percebemos que é uma região litorânea. Por quê? Porque ela é banhada pelo Oceano Atlântico, né? E essa região ela faz fronteira com as regiões Norte, Sudeste e Centro-Oeste, tá? Então, vamos ver aqui quais são os estados que fazem parte dessa região. É o Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia, tá? Então, nós vamos estar falando da nossa região. Qual é a nossa região, quinto ano? A nossa região é a região Nordeste. Vamos aqui. Aqui nós temos o nome dos estados, das capitais, as siglas, né, e a área. Então, a gente já falou dos estados, né, anteriormente. Agora vamos aqui às capitais, né, que Maranhão, capital de São Luís, Piauí, no estado de Piauí, a capital de Teresina, capital do Ceará, Fortaleza, capital do Rio Grande do Norte, Natal, capital do Paraíba, João Pessoa, capital de Pernambuco, Recife, capital de Alagoas, Maceió, capital de Sergipe, né, Aracaju, e a capital da Bahia fica o Salvador, certo? Então fica aí o nome dos estados e as capitais de cada um. Agora vamos ver aqui, vamos falar um pouco sobre a história, né, da formação da região Nordeste, né? O que se ficou aí marcado nessa região. O Nordeste, né, ele foi primordialmente habitado pelos indígenas, né, que antes da colonização, eles ajudavam os europeus na extração de quê? Do pau-brasil. E em troca de especiarias, que era chamado de escambo. E é escambo, né? Era aquela parte, né, do comércio que era da troca e venda, não é isso? A região Nordeste foi o palco do descobrimento, né? Os primeiros portugueses chegaram aqui por volta de 1500, sob o comando de Pedro Álvares Cabral, na atual cidade de Porto Seguro, no estado da Bahia, certo? Foi no litoral nordeste que se deu o início da primeira atividade econômica do país, né? Que justamente foi a extração do pau-brasil. Vamos falar um pouco sobre a demografia, né? É uma região nordeste que é composta por 9 estados, sua extensão territorial é bastante grande, né? Sendo o terceiro maior complexo regional do país. O território nordestino se limita com as regiões Sudeste, Norte e Centro-Oeste, né? Sua densidade demográfica, né, é de 34,1 habitantes por quilômetro quadrado e seu crescimento demográfico é de 1,3% ao ano. A população urbana é maior que a população rural, né? Então, isso a gente consegue até identificar, né, que o espaço, né, urbano é bem maior, bem mais populoso do que o rural. Os grupos étnicos, né? Os grupos étnicos, como vocês veem na imagem, ele fala da miscigenação étnica, que é a cultura do indígena, do branco e do negro, né? Que foi o pilar para a formação da população do Nordeste. Porém, né, essa mistura de etnias não aconteceu de forma uniforme, né? Em algumas regiões do Ceará, na Paraíba e no Rio Grande do Norte, predominaram os caboclos, né? Que já em outras, como Bahia e Maranhão,
os mulatos que predominaram. Os carfuços, né, também são muito comuns no Maranhão. Com essa, né, diversidade de culturas, surgiram também os grupos. Que grupos são esses? Foram características bastante da região Nordeste. Então, na nossa região é bastante, gente, conhecido esses grupos. Vamos ver que grupos são esses. Nós temos o primeiro grupo, o jangadeiro, né? Que é a pessoa que dedica-se à pesca marítima, uma atividade que vem diminuindo ao longo dos anos, né? Embora, né, ela insista em conservar seu ofício, e os jangadeiros existem no litoral, né, do Ceará, do Rio Grande do Norte e também em outros pontos, né, do litoral nordestino. Também temos a rendeira, né? Também faz parte do nosso grupo aqui das culturas, né? O que é a rendeira, né? A rendeira ela é a pessoa que realiza as atividades artesanal, né? Feita com a maioria das vezes por mulheres, com as mãos ágeis. As rendeiras vão traçando vários tipos de renda, né? E essa é uma das bonitas manifestações, né, de arte do nosso povo. Nós temos também o coletor de coco, né, que desfruta e limpa coqueiros usando sistemas de rotilha de fibra naturais, quer dizer, manufaturado. Nordestino, né, comumente isso chama-se de tirador de coco. Outro nós temos quem? O vaqueiro, né, que é a figura tradicional do sertão. Seu trabalho é árduo e contínuo. Passa grande parte do tempo montado, né, no cavalo, fiscalizando as pastagens do gado. E o nosso último grupo é o barraqueiro, né, que vive às margens do Rio São Francisco e transporta as pessoas e mercadorias, que é chamado de barqueiro, né? Então, é esse a responsabilidade dele, né? De estar transportando as pessoas de um lugar para outro. Então, gente, aqui encerramos os nossos assuntos, né? Que é referente aos problemas da cidade e também da nossa região, um pouco da nossa região Nordeste. Na próxima aula, eu vou estar falando, né, sobre a região Nordeste. A gente vai continuar falando um pouco dessa região, tá? Agora vai chegar a hora da atividade. Vamos lá? Peço que vocês coloquem o livro de vocês nas páginas, né? Das atividades. Vamos lá? Nós vamos começar da página 64, tá? Que é referente à atividade do nosso primeiro assunto. Escreva a resposta de cada uma das perguntas a seguir. Então, vamos lá. Podemos dizer que a cidadania é um conjunto de quê? Você vai responder. Quais são os benefícios que a cidade dá às pessoas de uma sociedade? Quando podemos dizer que uma pessoa é cidadã? D. Todas as pessoas de uma sociedade são consideradas cidadãs? Explique sua resposta. Vamos lá, segunda questão. Cidadania é a participação do cidadão na vida política, econômica e social. Pesquise e escreva exemplos de como o cidadão participa na vida política, econômica e social. Essas eu até citei no nosso slide. Você pode estar até dando uma olhada. Terceira questão. Descubra no caça-palavras a seguir 7 palavras que fazem parte da explicação do que é administração pública. Depois, escreva a explicação utilizando. Então, você vai explicar depois o que é administração pública. Vamos agora lá para a página 72. Na página 72 tem assim, ligue corretamente. Então, vocês vão ligar aí
tá? Cada estado a sua sigla, tá bom? Vamos lá, complete. Vocês vão observar essas frases e vão completar. Para ficar melhor, é só vocês dar uma olhadinha no texto, tá? Terceira questão, vocês vão marcar verdadeiro ou falso. Depois disso, vocês vão escrever a alternativa falsa, tornando-se verdadeira. Quer dizer, aquelas que são falsas, vocês vão colocar de forma verdadeira. Quarta questão. Como se originou a população nordestina? Como foi que se deu a origem, né, dessa população? Quinta questão. Ordene os acontecimentos de acordo com a história da formação da população nordestina. Sexta questão. Pesquise e ligue corretamente. Sétima, numere a segunda coluna de acordo com a primeira, tá? Então, essa daí é com relação aos grupos, né, das diversidades culturas que eu apresentei para vocês, tá? Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.